tem uma coisa muito interessante. Bom, isso acontece comigo, é um processo interno. Eu me permito ter esses momentos de alucinação. Porque quando eu tive acesso a essa revista, na casa do meu amigo, e que eu li, ou melhor, eu vi as páginas repletas de fotos maravilhosas, entendi 10%, porque era uma revista francesa, então eu não tinha o domínio do idioma, mas eu entendi as grandes linhas, Sim. as curvas também, e as linhas, né? E aí, Denis, houve uma passagem, né, que é importante colocar. Eu havia conhecido naquela época a Luísa Brunet. E a Luísa Brunet, que foi uma grande modelo brasileira, que na época tinha uma marca icônica no Brasil, que era Dijon. Já estava estourando. Estourada. E era considerada a grande modelo brasileira internacionalmente, etc. E ela estava num grande conflito, numa grande batalha jurídica com a Dijon, que tinha registrado a sua marca pessoal, em nome da empresa. Bom, enfim, nessa peleia, nessa confusão, eu a conheci, e quando eu vejo a revista, eu penso, gente, como uma modelo que chegou a esse Olimpo da moda não tem uma agência dessa dimensão para representar seus interesses. Com certeza, se o tivesse, não teria permitido que o cara registrasse a sua marca. Exato. Muito bem. Mas ele registrou Luísa Brunet. Em nome da Dijon. Bom, muito bem. E aí, naquele exato momento que eu estava lendo a revista, eu disse para mim mesmo, eu vou trazer este negócio para o Brasil. E essa alucinação, que para muitas pessoas poderia ser um momento de pura loucura. Porque era muito distante, né? Muito distante. Eu falei para mim mesmo, por que não? Vou tentar. Por que não? Mas não foi que eu peguei a revista, deitei em cima dela de uma maneira romântica e sofri e colei as páginas na minha parede. Que poderia também, né? Como é que chama aquele livro? O Segredo. Botei atrás da minha porta. Não, querido. Eu fui para a ação. A ação. Durante aquela noite, eu não consegui dormir de tamanha excitação. Eu escrevi um rascunho de uma carta, porque também não dominava o inglês. E o meu amigo fotógrafo falava, eu falei, quer ser meu sócio? Traduz aqui o telex que eu vou mandar. Peguei a revista deles e lá... Porque, querido, não existe, você pode imaginar que naquela época não existia Google, não existia LinkedIn, nem muito menos Instagram. Nada. Internet? Não tinha sido inventada a internet, querido. Isso. Vamos lá, estou falando de 85. Sim. A internet apareceu em 99. Quantos anos você tinha na época? 20 anos. Nossa, você é doido. E aí é o seguinte... Muito novinho. Aí eu não dormi, escrevi aquele rascunho, meu amigo falou, de manhã eu traduzo. Traduziu? E aí eu peguei a revista, e na revista tinha a reprodução de um pôster da agência, que tinha as fotos de todas as modelos. Era uma coisa que as agências usavam para mandar para os produtores. Você pendurava na parede do estúdio do fotógrafo um pôster que tinha lá uma foto tipo de passaporte de todas as modelos da agência. E aí em cima tinha o logotipo, e ali tinha o endereço. E tinha um telefone e um telex. Mentira! Eu mandei ampliar numa fotocopiadora, qualquer um podia ter feito, e extrair dali o número. E assim eu fui no Correio Público da Avenida Presidente Vargas e começou a minha grande jornada. Para caçar o homem. Para caçar o meu maior sonho. Que loucura! Agora, porque nem é o homem, né? Era o seu sonho. Era o meu sonho. Exato. Então eu não medi esforços, eu me tornei carteiro da DHL. Então essa história que eu queria entender... Você estava lá e como que você entrou na DHL? Vou te explicar. Porque eu falei, cara, que loucura e que site. Lembra que nós falamos no elevador, você usou a palavra que eu uso demais, sincronicidade? Sim. Ok, existe. Então eu vou lhe dizer que naqueles dias, eu não me lembro o dia exato, mas eu te diria que no final de semana, daquela semana que aconteceu o clique, sai uma matéria. Aí eu comento para o meu melhor amigo de infância, que é meu sócio até hoje, o Samuel. Legal. E eu comento para ele dessa ideia e que eu teria que então ir a Nova York para falar com o John Casablancas. E aí ele me liga no domingo, depois de ler a Veja, porque tinha saído uma entrevista na revista Veja, anunciando a chegada no Brasil da DHL. E que o diretor, como primeira iniciativa, estava convidando jovens universitários que queriam viajar para os Estados Unidos, não tinham dinheiro, mas que ofereciam o espaço de bagagem para levar os malotes das cartas. Você só podia levar a mala de mão. Que loucura! Aí eu fui,
marquei uma reunião com o diretor, contei a história lá no Rio de Janeiro, no escritóriozinho, e aí ele ficou encantado, ele falou, olha, eu vou te dar uma chance, você vai ser o meu carteiro número 1, mas você vai me prometer que vai me convidar para todos os desfiles de modelo. Falei, tá fechado. Apertamos a mão, ele falou, tu é meu courier a partir de hoje. Bom, agora o mais interessante de te contar é não simplesmente esse feito divertido, mas o esforço de ter ido lá, de ter feito acontecer, e de ter ido a Nova York como carteiro, não achando desculpas, não pedindo para o meu papai me pagar minha passagem, o meu hotel. Não, eu fui com os meus recursos, com uma criatividade empreendedora para fazer. Caralho, agora, agora eu tenho que te contar que ao longo de todas aquelas tentativas e erros, porque obviamente eu fui 6 vezes a Nova York até conseguir uma última reunião com ele, decisória, assim, definitiva. Mas a primeira vez que você chegou, você já conseguiu falar com o cara? Com o irmão dele, que ele botou para tentar me vender uma franquia. Caraca! Porque ele queria me vender uma franquia. Entendi. E eu falei pro irmão, meu amigo, eu venho aqui como carteiro, fico no YMCA, pago $20 de diária. Você acha que eu estou em condição de comprar alguma coisa? Muito menos uma franquia. Mas o que você quer fazer? Eu quero ser seu sócio. Mas sócio, você não tem dinheiro. Eu falei, querido, mas eu tenho a vontade. Eu vou fazer acontecer. Bom, mas essa é uma longa história. Sim. Mas tem uma coisa interessante que foi muito emblemática, assim, uma passagem que eu te diria que foi assim, que me elevou essa experiência muito grande, que durante esse processo, ainda antes de conhecer o John Casablancas, de tanto ir, né, eu chegava, na época, era a Varig, a companhia aérea que fazia esse trajeto. Rio de Janeiro, Nova York. E aí, tinha um gerente do aeroporto, eu me lembro até hoje, um senhor com bigode, assim, grisalho, e ele era muito simpático, muito gentil, e eu tinha que chegar muito tempo antes, eu tinha que chegar 4 horas com antecedência por causa do despachar os malotes. Perfeito. Pegar você só não ia viajar, você ia a trabalho. Eu ia a trabalho. Sim. Os malotes vinham... Eu não carregava nas costas, mas eu tinha que estar lá, porque o despachante tinha que me entregar os comprovantes para eu entregar os comprovantes lá no Rio de Janeiro. Bom, e aí tinha muito tempo, e ele falou, mas o que você vem toda vez, né? Ele perguntou, por que você está nessa dinâmica? E eu contei a história da Elite, ele falou, meu amigo, você vai me fazer uma gentileza. Falei, o que eu posso fazer? Ele falou, é o seguinte, a minha filha me enlouqueceu para fazer um book, porque você sabe, bom, na época não existia a Gisele ainda, mas todo pai e mãe acha que a sua filha será a próxima Gisele Bündchen. Bom, e naquele caso, ele chegou e falou, olha, e ela está me enlouquecendo, e eu queria te fazer um pedido, assim, pessoal. Você levaria as fotos dela para que alguém da agência fizesse uma avaliação e dissesse para você, tem potencial ou não tem potencial? Porque assim eu posso dizer para ela, primeiro, suas fotos foram parar na mesa da avaliadora da Elite. Tem potencial ou não tem potencial? Aí é outra coisa. Ele falou, e você não tem que mentir, você vai me dizer exatamente o que falaram, porque a verdade vai libertar ela. Exato. Muito bem. Eu falei, querido, considere feito. Me dá aqui as fotos, que eu já vou mandar levar agora lá para a agência. A partir daquele dia, Denis, eu devo ter sido o único courier da história da humanidade que viajou de primeira classe todos os voos. Porque ele fazia um upgrade para mim e eu viajava na primeira classe da Varig tomando vodka, comendo caviar, champanhe, serviço deitadinho, 180 graus, meu amigo. Nossa senhora! Então o que eu quero te dizer é o seguinte, que doideira. Dinheiro não é problema. Dinheiro muitas vezes é desculpa. Não ter dinheiro não poderia ser o impedimento para eu fazer o meu sonho acontecer. Exato. Falta de dinheiro pode ser temporário, mas falta de convicção, de entusiasmo, de crença, de otimismo, isso é uma decisão que você toma com você mesmo em primeiro lugar. E se você tem essa decisão, se você assume esse compromisso primeiro com você e depois com aqueles programas ou planos ou projetos que você quer fazer, tudo passa a ser mais fácil. Então clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Lima Leite Show, que é um novo programa da Monet em parceria com a EQI Investimentos.